Bom dia, irmãos. Mais uma escola dominical. Estamos iniciando. Estamos na presença do nosso bondoso Pai. E eu queria que você, que acordou primeiro, vai lá e puxa o seu menino da cama, joga no chão, tira a coberta, joga água nele e põe aí na frente da televisão. Põe no YouTube, se você tiver no celular, no iPad, alguma coisa, põe no YouTube para ficar grande, a família ficar reunida. Já foi lá no quarto? Ô, dorminhoco, acorda aí. Vamos então, agora nesse momento, adorar a Deus, mas nós vamos fazer uma oração de adoração. Vocês vão ver um homem mais bonito do que os que vêm aqui geralmente. Mas depois eu conto quem. Vamos orar a Deus. Oremos. Oremos, nós. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concede, mais este, Senhor, por estarmos reunidos neste momento, Senhor, na tua casa, para receber de ti, Senhor, a tua graça, a tua bênção, prestarmos o nosso louvor e adoração a ti, Senhor, aprendemos a tua palavra, ó Deus, que é o nosso alimento principal nesse mundo, Senhor, e que o Senhor venha abençoar a cada irmão, venha abençoar a nossa igreja, Senhor, venha abençoar a cada filho teu, ó Pai. Que o seu Santo Espírito esteja pairando, Senhor, por todos os lares. O Senhor, que é um Deus presente, está sempre à nossa companhia, Senhor. Que esse momento seja de grande exaltação ao seu nome. Nós te damos graças, oramos, em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, dando continuidade nessa escola dominical, nesse culto, que nós estamos mesclando as duas coisas. E nós estamos felizes, alegres, porque nós amanhecemos mais um dia, estamos respirando, estamos louvando o nosso Deus, nosso bondoso Deus. Tem comida na sua mesa? Tem paz no seu coração? Tem sorriso nos lábios? Família vai bem? Vamos louvar a Deus. Tem alguém enfermo? Tem alguém desempregado? Tem alguém doente? Por favor, vamos orar também. Deus cuidará de ti. E eu gostaria, tanto agora de manhã como à noite, informar um novo movimento que nós estamos fazendo. Pode falar alto, o povo lá é da nossa igreja. Pode falar, chega o microfone na boca, pastor. Eles ficam de lá, irmãos, ó. Oh, meu Jesus, tá bom. Nós agora, irmãos, vocês sabem, provavelmente todos saibam, que nós estamos fazendo grupos de orações em 4 pessoas através do WhatsApp. Então você, se não tiver em nenhum grupo do WhatsApp, fale com a nossa secretária Márcia, que nós vamos inseri-lo em algum dos grupos. Como funciona? Você vai ser chamado. Não precisa entender de WhatsApp, não. Você precisa entender de atender telefone só. O resto vai dar tudo certo. Então a pessoa vai te chamar no horário marcado e vocês vão fazer oração, os 4 irmãos, de 5 a 10 minutos. Não é para contar história, não é para falar do neto, nem do filho, não é para falar de desemprego. É para pedir oração e orar pelo desemprego, pelo neto, pelo filho, sem contar história, irmão. Porque senão vai inviabilizar pessoas a participarem desse grupo. E eu sei que tem irmão muito caloroso que gosta de falar mais um pouco, então vamos evitar fazer isso. Vamos orar, vamos apenas orar nesses grupos. Nós já estamos com 17 grupos de 4. Então nós queremos chegar onde a igreja toda esteja orando. Todos os dias, 5 ou 10 minutos. Mas se o seu grupo não puder orar todos os dias, definam os dias. 2 vezes por semana, 1 vez por semana, 7 vezes por semana. O seu grupo tem autonomia para resolver isso. Amém? Entendeu? Conte comigo, eu conto com você. Vamos orar por toda a igreja, pela pátria. Nós estamos atravessando um momento delicado no mundo, no Brasil. Vamos orar pela nossa saúde, pela saúde daqueles que estão na frente, no fronte dessa pandemia. Vamos orar pelas pessoas que estão morrendo de medo de ficarem desempregadas por causa da situação que está acontecendo.
Fique tranquilo, meu irmão. Deus cuida de você. Sabe uma coisa que eu quero te falar? Você tem dono. Você tem proprietário. E o seu dono cuidará de você. Tá certo? O seu proprietário, aquele que é dono seu dono, seu possuidor, ele se chama Jesus. E ele não deixa faltar nada. Confie em Deus. Vamos juntos. Eu quero ler com você, que é um momento muito importante. Deuteronômio 2:7 diz assim: pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Amados irmãos, parece que ele estava escrevendo para nós. Nós não estamos nos 40 anos, mas nós estamos na quarentena. E nada faltou para o povo de Deus e nada faltará para nós. Confie em Deus e vamos adorá-lo nesse instante. Os 2 últimos recados é que vai sair no seu monitor o número da conta corrente da igreja, porque agora nós já estamos entrando no segundo domingo, Brunão? É segundo? Então, o segundo domingo, vamos fazer os depósitos das ofertas, dos dízimos, para que na casa de Deus haja mantimento, e nós agradecemos a você, que tem colaborado, que tem sido fiel a Deus, que nada nos faltou, e nós não tivemos nenhum problema de continuidade. Então, contribua e vamos avante. A segunda coisa, não esqueça do culto de segunda a quinta-feira, que nós fazemos dos pequenos grupos nos lares. Então, por favor, se você não estiver em algum pequeno grupo, procure ser inserido num deles, para que você também participe dos pequenos grupos. E todos os dias há live às 18h30. Primeiro, nós fazemos no Facebook. Agora nós vamos fazer no Instagram, no Facebook, e depois o Brunão, ele manda sempre para o YouTube essas mensagens. Vamos fazer isso? Topa fazer? Que Deus te abençoe. Já chamou a molecada? Já chamou todo mundo? Chama o maridão, chama a mulher, põe aí na frente da televisão e vamos louvar a Deus. Vamos adorá-lo. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Está aí. Nossa escola já começou. E agora nós vamos ministrar ao Senhor com essa canção onde nós louvamos e engrandecemos o nome de Jesus. Adore ao Senhor, levante-se e vamos cantar cânticos de louvor ao nosso Deus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, Senhor. És a minha rocha e a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo,
nosso Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, És a minha rocha e a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. aleluia, Aleluia, louvemos ao Senhor. aleluia, Aleluia, louvemos ao Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que Tu és, por tudo que Tu tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Nós declaramos que o Senhor é o Senhor, o Deus maior dos céus, da terra e do mar, ó Deus. O Deus em que nós confiamos, o Deus em que nós cremos. Não há Deus maior, não há Deus melhor, Ó Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. você pode declarar aí na sua casa: não há Deus maior. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande Como nosso Deus, aleluia. como nosso Deus. Ele criou os céus, Criou os céus, criou a terra, aleluia. criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, Tudo Ele fez, tudo criou. tudo criou, tudo formou. Aleluia, Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. declare mais uma vez: não há Deus maior. Não há Deus maior, não há Deus melhor, Não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Ele criou os céus e criou a terra. Criou o céu, criou a terra, Aleluia. criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, Ele fez, tudo criou, tudo formou. tudo formou. Para o seu louvor,
criou o céu, criou a terra. Criou os céus, criou a terra. Criou para o seu louvor. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, Para o seu louvor. Louvado seja o nome do Senhor, que criou os céus e a terra, sim, para o seu louvor. Que o Senhor esteja conosco nessa manhã, Jesus, abençoando o preletor e nos abençoando, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Enquanto o Altino vai instalar o microfone para a nossa pregação, nós vamos apresentar. Vocês viram aquele moço bonito de camisa amarela? É o presbítero lá do Ipiranga. Presbítero da igreja do Ipiranga. É o presbítero Ricardo. Eu esqueci de tirar a máscara. Ele veio acompanhando o pastor Darli, que é o pastor lá da igreja do Ipiranga. Vocês sabem que nós estamos fazendo, convidando os pastores do presbitério de Ribeirão Preto, para que eles estejam conosco, para a igreja possa conhecê-los, para que a igreja possa namorá-los, amá-los, e que eles sejam bem recebidos aqui por todos nós. Depois amanhã, depois da manhã, depois no domingo, depois no outro domingo, depois no outro domingo. Domingo que vem vocês vão entrar no chat e vão falar, e vão conversar, e vão trocar ideias, vão fazer perguntas, e nós estaremos ali respondendo, tá bom? Não deixe de entrar no chat. Nós vamos, nesse domingo, à noite também, nós vamos sempre utilizar o chat, para que você agora, nesse momento, possa conversar na hora da mensagem, possa trocar ideias na hora que você estiver ouvindo a mensagem, para que você de fato aprenda, que você de fato cresça, e não perca tempo de levantar no domingo e ficar fazendo alguma coisa por compromisso. Adore, ame, pergunte, tire as dúvidas. Amém? Deus te abençoe. O pastor Darli, ele é pastor da igreja presbiteriana do Ipiranga. E é ele que vai estar conosco hoje, o qual convido para que ele possa proferir a mensagem da palavra de Deus. Pastor Darli, essa é a sua casa, fique à vontade. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha da sua casa nessa manhã de domingo, Dia das Mães, especialmente você, mãe, meu fraterno abraço, e de um modo especial que o Senhor te abençoe nesse dia e satisfaça os desejos do seu coração. Deus te abençoe abundantemente a sua vida e a cada uma de todas as mães que nos acompanham nessa manhã. Quero agradecer ao pastor Adilson pelo honroso convite para eu vir aqui pregar e compartilhar com vocês a palavra do Senhor, a esses irmãos abençoados da equipe de louvor deste ministério, com suas vidas adorando e servindo ao Senhor, os irmãos aí do
do audiovisual. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Deus retribua abundantemente o trabalho que vocês estão fazendo nesse período de isolamento e pondo também suas vidas em risco para servir ao Senhor. Que Deus vos abençoe abundantemente. Eu quero ler com vocês, na manhã desse domingo, o texto do Salmo 126. Salmo 126 é um dos mais conhecidos e belíssimos salmos das Escrituras. E o texto diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a sua boca se encheu de riso e a sua língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Vamos fazer uma breve oração. Deus, nós agradecemos ao Senhor por estarmos na Tua presença agora. E te suplicamos, ó Deus, venha falar ao nosso coração. Tua palavra foi lida. O Senhor que é o Deus único, o único e verdadeiro Deus, que inspirou o teu servo a escrever este salmo, venha o Senhor agora por ação do mesmo Espírito que o inspirou, venha agora nos iluminar, para que uma vez lido o texto possamos aprender o sentido, o conteúdo, o propósito da Tua palavra, a qual, ó Deus, não volta para Ti vazia, mas cumpre o propósito para o qual ela vem sendo proclamada. Assim, ó Deus, faça isso mais uma vez. Pedimos que seja assim em nome de Jesus. Amém. Esse salmo ele tem no seu contexto histórico o cativeiro babilônico. O reino de Judá, onde reinava ali os descendentes de Davi, ele foi dominado pelos babilônicos e levado cativo. Passou-se o tempo, o profeta Daniel, lendo, examinando as Escrituras, descobriu pelas Escrituras, no livro de Isaías, que Deus havia prometido que o cativeiro duraria 70 anos. Então, Daniel, ele naquele momento em que descobre isso, que o cativeiro duraria 70 anos, e tendo já decorrido os 70 anos do cativeiro, naquele momento Daniel ora ao Senhor e pede: Senhor, liberta o teu povo, restaura o teu povo. E Deus atendeu a oração de Daniel e fez com que o rei Ciro, o imperador, naquele momento, a quem o Isaías, no capítulo 45, chama de meu ungido, a quem tomo pela mão direita, leia lá e confira Isaías 45. Ciro, ele promulga então um decreto em libertação dos judeus e autorizando os judeus agora a regressar para sua terra natal, reconstruírem a cidade, restaurarem o templo. E agora o povo, quando ouve essa notícia, não obstante já ter passado 70 anos desde que abandonaram, que foram tirados da sua cidade de Jerusalém, eles agora têm a agradável notícia, a boa nova de poderem voltar para casa. E a despeito de a cidade também ter sido, à época do cativeiro, totalmente destruída, queimada, o templo foi profanado, destruído, saqueado. Agora eles voltam para uma cidade totalmente destruída, mas a despeito desta situação, a despeito de serem pessoas que estão empobrecidas e destruídas 70 anos, 7 décadas depois desse cativeiro, a despeito de a cidade estar nessa situação de destruição, a despeito de os restantes, o remanescente de Israel, que ficou em Jerusalém,
na época do cativeiro, estão lá também em grande miséria. E a despeito de qualquer circunstância negativa, você olhava para aquele povo que ouviu a notícia, o decreto real, dizendo que eles estavam liberados e libertos para voltarem para a sua terra, restaurar a sua cidade. A despeito de toda circunstância negativa, você olhava para o rosto daquele povo e você encontrava risos. No seu semblante havia alegria, porque Deus havia determinado a restauração daquele povo. E glória a Deus por isso. O povo, a despeito de toda circunstância naquela situação, de toda circunstância negativa, o povo volta para Jerusalém com alegria estampada no seu rosto. Esse salmo, ele fala de restauração. E ele fala de restauração em dois tempos. Primeiramente, ao tratar de restauração, de reavivamento, de alguma coisa nova que Deus deseja fazer, esse salmo, ele apresenta, a princípio, um reavivamento. Ele pode acontecer repentinamente ou automaticamente. Pela providência de Deus, ele pode operar um reavivamento, uma restauração imediata na sua vida. Se Deus quiser fazer isso hoje na sua vida, ele fará isso hoje na sua vida. Deus tem poder para isso. E ele mostra como a exemplo do que aconteceu no Pentecostes, profetizado pelo profeta Joel, e cumprido, conforme vemos na igreja em Atos capítulo 2, esse reavivamento que Deus pode fazer, vemos pelas Escrituras que Ele pode fazer repentinamente. Mas o Salmo também mostra um outro tipo de reavivamento. O Salmo mostra que o reavivamento, Deus pode operá-lo também de modo paulatino, progressivo. E é por isso que a expressão no Salmo, quando diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes, ela fala desse reavivamento paulatino, crescente, processual, que também Deus pode operar nas nossas vidas. Esse quadro mostra que quando nada parece acontecer na nossa vida, através das nossas lágrimas, lutas e perseguições, Deus pode trazer algo novo na nossa vida. Então esse salmo, ele fala de restauração, ele fala de reavivamento. E ao fazer isso, ele descreve em três momentos. Nós, observando os verbos que estão conjugados neste salmo, nós vemos que primeiramente os verbos estão conjugados no passado, depois no presente e depois no futuro. Dessa forma, o salmista, de modo bastante inteligente, ele mostra o mover de Deus, passado, presente e futuro. Ele mostra que o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e o será eternamente. Ele mostra que Deus, primeiramente, ele leva os nossos olhos para o passado no Salmo, para mostrar que Deus pode fazer e operar a exemplo do que ele operou no passado. Depois ele olha para o presente e ele nos faz considerar a nossa situação e nos ajuda a identificar o que na minha vida, na sua vida, precisa passar por uma restauração hoje. E olhando para o futuro, ele nos estimula a confiar e crer que Deus operará essa restauração da qual o salmista está falando. Então, pensando nisso, o salmista nos convida a meditar no mover de Deus, passado, presente e futuro, e olhando para o passado, a primeira lição que ele nos ensina é considerar os milagres do passado como medidas mínimas para o futuro. Glória a Deus por isso. Nos versos de 1 a 3, observe comigo o que ele vai dizer quando o Senhor restaurou. O verbo está no passado. Observe, todos os verbos estarão no passado. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos, passado, como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, passado. Então a nossa língua, então entre as nações se dizia, passado,
Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez. Passado, o Senhor por nós. Observe que todos os verbos estão no passado. O salmista nos conclama a olhar para o passado e encontrar no passado aquilo que Deus já fez na história do seu povo, na minha vida e na sua vida, de modo que nós possamos, como diz Jeremias, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Quando nós olhamos para o passado, um dos grandes feitos de Deus, e é impressionante, são vários milagres de Deus registrados na sua palavra, mas quando nós olhamos para o povo de Deus tendo saído no Êxodo e saído ali do Egito, atravessado durante 40 anos, peregrinado no deserto, eles chegam agora diante da terra prometida, sob a liderança agora de Josué, e eles chegam ali para atravessar o Rio Jordão e adentrar na terra prometida. Eles têm o grande desafio deles, que é atravessar o Rio Jordão. E eles chegam ali no período em que o rio estava cheio, transbordava em suas ribanceiras. E é interessante que naquele episódio Deus dá uma orientação para Josué, e Josué ele tem que conduzir o povo na travessia do Jordão, a despeito de o Jordão estar transbordando nas suas ribanceiras. Não havia uma balsa, não havia ponte, não havia barcos, não havia nenhum instrumento seguro para fazer o povo atravessar o Jordão de modo seguro. Então, Josué conclama o povo ao jejum e à oração, a confiar no Senhor, porque Deus operaria milagre no meio deles. E conclamando o povo, então, naquele dia, no dia seguinte, ele ordena que os sacerdotes pegassem a arca da aliança e caminhassem, então, à frente do povo. Foram os sacerdotes que tiveram o desafio de crer que Deus operaria o milagre, e eles colocaram o pé na água pela primeira vez. Quando os sacerdotes, carregando a arca da aliança, que era feita de madeira e revestida de ouro, era um baú pesado, e os sacerdotes estão carregando aqui nos ombros, segurando nos varais, o que você imagina que aconteceu quando aquele povo pisou na água? Imagina você naquela situação. O Josué desafiou o povo a atravessar, porque Deus operaria maravilha, e aquele povo sabia que Deus há 40 anos atrás havia dividido o Mar Vermelho. Agora eles têm que atravessar o Jordão. Se Deus dividiu o mar, é claro, ele pode dividir o Jordão. Se ele dividiu o mar, ele pode dividir o rio. E o que aconteceu quando os sacerdotes pisaram na água do rio? Você pode ter respondido para você aí: o rio se abriu. Só que não. Os profetas afundaram o pé na água. Eles deram o segundo passo, afundaram mais ainda na água. E à medida que eles foram adentrando o rio, naturalmente, cada vez eles iam afundando, submergindo mais ainda. Porque ao ler o capítulo 3, você vai ver porque depois do versículo 10, do 10 ao 16, Josué descreve a situação. Ele diz que Deus havia feito um montão de águas, ou como que colocado a sua mão, fazendo uma barreira invisível, muito além da cidade de Adão, lá em cima de onde o rio estava vindo. Ou seja, onde Deus embarreirou a água ali, segurou, conteve a água, havia daquele ponto para frente ainda toda a água para escoar. Quando eles pisaram na água pela primeira vez, essa água ainda não havia sido escoada. Eles pisaram na água, Deus colocou a mão e segurou e conteve a água. Eles, à medida que foram adentrando o rio ainda estava ali, a água ainda estava escoando, não havia escoado plenamente. Mas aqueles homens mantiveram a sua fé. Aqueles homens, a despeito da circunstância, eles continuaram caminhando e adentrando na água, e apesar da água estar subindo o nível, eles estão se afundando na água ali, segurando. Daí a pouco eles começam a perceber que a água foi baixando o nível dela. Eles continuam caminhando, e quando eles chegam no meio do rio, já não havia mais água.
Que grande notícia foi essa, meus irmãos? Que grande milagre de Deus registrado ali. Isso nos ensina que no momento em que eu e você damos o primeiro passo de fé, nesse mesmo momento, Deus determina a sua bênção ao nosso encontro. Quando aqueles sacerdotes deram um passo de fé aqui, adentrando na água, Deus segurou com a sua mão as águas lá em cima. E a despeito das circunstâncias ainda não terem demonstrado o milagre, eles continuaram perseverando e caminhando, crendo que Deus os livraria. E foi isso que Deus fez. Quando chegaram no meio do rio, já não havia água, toda a água já havia escoado, e lá em cima se fazia um montão de água, uma grande barreira. Glória a Deus. Isso nos ensina que eu e você, quando damos o primeiro passo de fé, olhando para essa história do passado, nós precisamos crer que hoje, ao darmos o nosso primeiro passo de fé, não significa que nesse mesmo momento você já estará livre dos seus problemas. Os problemas podem persistir mais um pouco, mas continue caminhando, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você pode chegar a um momento em que a circunstância pode ficar mais apertada, mais difícil, mas continue perseverando, não desista, porque Ele continuará operando em favor do seu povo. Creia que Ele é poderoso para isso. Não desista. Deus não abandona os seus. Deus conserva em segurança e em infinita paz aqueles cujos corações não se arredam da presença do Senhor. Creia nesse Deus poderoso, a despeito dessas circunstâncias que estamos vivendo. Olhe para o que Deus já fez na história do seu povo. Olhe para a sua própria vida e veja quanto Deus já fez na sua vida. Creia que Ele é poderoso para repetir o milagre na sua vida. Em nome de Jesus, o melhor que Deus já fez não está no passado. O melhor que Deus já fez não está no passado. O melhor está por vir. Creia isso na sua vida. Você olha para a sua vida, você vê a conversão. E tantas bênçãos têm acompanhado na sua história. Deus tem te acompanhado, te abençoando na sua história. Mas diga isso e creia nisso. O melhor ainda está por vir. Deus fará infinitamente mais. Ele fez ontem, Ele faz hoje, Ele continuará fazendo eternamente. A Deus toda a glória por isso. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto é considerar o deserto como um jardim em potencial. A primeira lição é olhar para o passado e considerar os milagres de Deus no passado como medidas mínimas para o futuro. A segunda lição é olhar agora para o presente. Veja que no versículo 4 ele vai dizer: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Então ele nos desafia a olhar para o presente e a considerar, ainda que o nosso presente pareça um deserto, considere-o como um jardim em potencial. Veja que o texto está dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. O que significa isso? O Neguebe, em Israel, é um deserto ao sul de Jerusalém. E o território do deserto ocupa 60% do território de Israel. Imagina, um país em que 60% do seu território é deserto. E o salmista usa o deserto ali como ilustração da bênção de Deus. Curioso isso. Você passando nesse deserto, ainda hoje, indo lá, visitando a terra prometida, conhecendo essa região, você passando ali no período do inverno, dificilmente alguém acredita que daquele lugar pode surgir vida. Você olha e vê a terra ali encrostada, toda quebrada, o solo rachado, poeira, tudo seco, nenhum sinal de vida, nenhuma planta florescendo. Dificilmente você diria que aquilo poderia, de alguma forma, dali brotar vida. Mas é por isso que o salmista fala das torrentes no Neguebe. Numa certa época do ano, vêm as torrentes, vêm as águas, o período da chuva e rega todo o deserto. E de repente, o mesmo viajante que passou no período do inverno indo numa direção, quando ele volta depois que as torrentes cobriram aquela região, ele olha e ele não acredita que é o mesmo lugar mais. Porque ele olha ali e ele vê que luxuriante e bela a natureza se despontou.
e de repente aquilo que era um deserto agora é um jardim. Que perfeita ilustração do poder de Deus na nossa vida. Deus pode transformar o seu deserto num jardim. Creia nisso em nome de Jesus. Deus pode transformar a minha vida e a sua vida a despeito das circunstâncias. Eu não sei por quais tipos de problemas pessoais você está passando, mas eu sei que todos nós, no mundo inteiro, estamos passando por este problema, por esta pandemia, por esse mal que assola a humanidade nesse tempo. Creia que Deus pode transformar essa situação. Mas pense também particularmente na sua vida. E clame para que Deus possa transformar a realidade da sua vida. Você, mãe, hoje, dia das mães, clame: Senhor, transforme a realidade da minha vida, do meu relacionamento conjugal, da minha vida com os meus filhos, do nosso lar, da questão econômica que nos assusta agora diante dessa pandemia. Restaura a nossa sorte, Senhor. Cante comigo. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Creia nisso. Clame para Deus entrar na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu relacionamento conjugal, na vida com seus filhos. Saiba, Deus quer bênção para o seu relacionamento conjugal, mãe. Deus quer bênção para os seus filhos. Se você tem algum filho que não está servindo ao Senhor, ouça bem o que eu vou dizer. Deus não nos deu filhos para povoar o inferno, absolutamente. Deus quer dar vida e vida abundante para a nossa casa. Creia nisso. A bênção é para vós e para os vossos filhos, diz o Senhor. Creia nesse livramento e nessa bênção. Ore por isso. Por mais absurda, por mais chocante, por mais negativamente impressionante que seja a sua situação, ore e creia que Deus tem mais para você. Não se subestime. Nós olhamos às vezes para nós e nós olhamos de um modo muito pessimista para nós. Mas eu queria te convidar a olhar para você pensando como Deus olha para você. Tente se ver aos olhos de Deus. A Bíblia conta que quando Moisés sai do Egito, ele, logo no início ali daquela peregrinação, ele envia 12 espias para conhecerem a terra prometida e trazer relatório de como era a terra. Daqueles 12 espias, 10 deles disseram: olha, de fato a terra é muito boa, mana, leite e mel. Está aqui um cacho de uva que arrastava até o chão para provar que a terra era muito boa. Uma terra fértil, abundante, seríamos muito felizes se pudéssemos morar ali. Contudo, a terra tem cidades fortificadas, o seu povo é forte, tem gigantes na terra, e nós nos vimos aos olhos deles como gafanhotos, e nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Aqueles homens, meus irmãos, eram príncipes de Israel, e eles se viam como gafanhotos diante daquela situação. Eu quero dizer para você que você tem que mudar a sua perspectiva, e você tem que olhar para você como Deus olha. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã que me acompanha pela televisão, que você pode pensar que você não é aquilo, creia que você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Creia que você não é aquilo que você mesmo pensa que você é. E creia, meu irmão, você é aquilo que Deus diz que você é. Quem é que Deus diz que você é? Você é ramo da videira verdadeira. Você é ovelha do pastoreio de Jesus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a noiva do Senhor. Você é aquela por quem Jesus deu sua vida no Calvário para te restaurar. Creia nisso em nome de Jesus. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar, se o mundo te fizer cair. Creia nisso, meu irmão.
Nesse salmo nós aprendemos a olhar para o passado e considerar os milagres do passado como medidas mínimas para o presente. Esse salmo nos ensina a olhar para o presente e a verificar que ainda que as nossas tribulações, problemas, a nossa situação pareçam um deserto, contudo, esse deserto pode ser um jardim, ele é um jardim em potencial. Mas esse salmo também fala do futuro. Esse salmo nos convida a ter uma perspectiva correta do futuro. Esse salmo nos desafia a olhar para o futuro e crer que o pranto de hoje anuncia uma colheita abundante amanhã. Creia nisso, meu irmão e minha irmã. O salmo vai dizer: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Não duvide disso, meu irmão, minha irmã e meu irmão. Creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Acerca da restauração, esse salmo nos fala que a restauração ela tem um preço, lágrimas, mas ela tem frutos, feixes, ela tem algo a apresentar no final. Quantas coisas Deus já fez na sua vida e ainda quer continuar operando na sua vida por sua instrumentalidade. Há um livro do missionário Stanley Jones, em que ele relata uma circunstância em que uma mulher adoeceu e ficou inválida em casa, ela ficou paraplégica e não podia sair de casa. Ela era uma missionária. E naqueles dias ela descobriu que um criminoso da sua cidade havia sido preso e condenado, ele seria executado. Então aquela mulher sabia que a execução não seria imediata e então ela empreendeu todos os esforços da sua vida em evangelizar aquele homem, a despeito da sua reputação. Aquela mulher começou a escrever da sua casa cartas para ele diariamente a fim de evangelizá-lo. Não podendo ir lá porque ela estava paralítica, ele estava lá preso, tinha muito difícil resolver a situação, então ela evangeliza ele por cartas. E aquele homem, depois de um certo tempo recebendo as suas cartas de amor, as cartas por meio das quais ela mostrava o amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, ter dado a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Aquele homem se entregou ali na cela fria, escura, sozinho. Ali ele se rendeu a Cristo. No dia da execução daquele homem, ele já havia antes comunicado a ela que ele tinha rendido a sua vida a Cristo. No dia da execução daquele homem, a pena foi cumprida, ele foi executado por conta dos seus crimes, ainda que arrependido, convertido e salvo por Cristo, feito nova criatura. No dia da sua execução, algumas pessoas da igreja foram lá para acompanhar a sua execução e tiveram a grata satisfação de ouvir aquele homem, antes de ser executado, cantando: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. O amor daquela mulher levou um criminoso, que de tão criminoso foi executado pelos seus crimes. Mas o amor daquela mulher, e o amor de Deus evidenciado também através daquela mulher, levou aquele homem à conversão. Isso nos ensina a não desistir, ainda há esperança. Nós temos que olhar para o futuro, e mesmo que a nossa realidade seja difícil agora, nós precisamos semear mesmo durante a seca. Nós precisamos crer que Deus fará algo novo e belo na nossa vida. Seja a sua vida financeira, familiar, seja a sua preocupação com o atual momento em que nós estamos vivendo, creia no que esse salmo está dizendo: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Essa é a promessa divina de Deus para mim e para você. E Deus honra aqueles que creem. Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Por isso, creia. Sei que os teus olhos, diz a canção, sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos
estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Creia nisso, meu irmão e minha irmã. Quero dizer para você que nesse exato momento Deus está olhando para o mundo e Ele vê muito mais do que 7 bilhões e 700 mil pessoas. Deus está olhando para o mundo agora e no meio dessa multidão, Ele olha para nós, Ele identifica o Brasil com seus 200 milhões de pessoas, Ele identifica a cidade de Ribeirão Preto com seus 600, 700 mil pessoas, Ele vê a mim, Ele vê a você particularmente, e Ele nos conhece pelo nome, e Ele sabe cada uma das nossas necessidades. É como quando Jesus chega na cidade e havia ali um homem pequeno, baixinho, chamado Zaqueu, e ninguém havia apresentado Jesus para Zaqueu. Zaqueu queria conhecer aquele homem chamado Jesus. E sendo baixinho, ele sobe numa árvore para ver Jesus, e a despeito de ninguém ter dito para ele, olha, aquele ali é Zaqueu, quando Jesus passa por ele, Jesus olha para ele e diz, Zaqueu, desce daí, hoje me convém ficar na tua casa. Jesus foi para a casa de Zaqueu. E Jesus ali na casa de Zaqueu promoveu restauração, promoveu regeneração, promoveu um novo nascimento e salvação de Zaqueu e da sua casa. Eu quero dizer que Deus hoje está entrando na sua casa para promover restauração, para promover reavivamento, para promover regeneração daqueles que na sua casa ainda não são convertidos, para promover o milagre pelo qual você está esperando. Creia, Ele é o mesmo Deus de ontem, passado, de hoje, presente e de futuro. Deus é aquele que pode fazer agora aquilo que Ele já fez no passado. E a despeito dos nossos problemas, Ele pode transformar a nossa vida. E Ele pode fazer e fará na sua vida infinitamente mais do que você está pedindo ou pensando. Creia, Ele é o Deus de aliança, Ele é o Deus de promessa, e Ele não pode mentir. A Deus toda a glória por essa palavra bendita que traz esperança ao nosso coração. A Deus toda a glória por sua vida. Eu quero pedir que você feche os seus olhos agora e ore comigo, pedindo para que Deus venha fazer novas todas as coisas na sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido, por essa palavra do Senhor bendita, pelo Salmo 126, que vem nos mostrar que o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e o será eternamente. A Ti, ó Deus, toda a glória, bendito seja o Teu nome. Obrigado, ó Deus, por o Senhor renovar essa palavra na nossa vida hoje. E obrigado, ó Deus, pelas pessoas que estão ouvindo a Tua palavra e que o Senhor, ó Deus, fará maravilhas na vida dessas pessoas, transformará a realidade dessas pessoas, fará um milagre na vida dessas pessoas, satisfará os desejos do coração dessas pessoas, pois elas creem no Teu nome e elas invocam o nome que está acima de todo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, ó Deus, receba a nossa adoração e abençoe o Teu povo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos receber a bênção e o pastor Darli, que nos trouxe esta mensagem, vai impetrar a bênção sobre nós. E nós queremos
que todas as pessoas pratiquem, observem esta maravilhosa promessa de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos receber a bênção e depois teremos o tríplice amém. E depois do tríplice amém, nós vamos ter o pós-lúdio. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos vós, povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Vamos aguardar o pós-lúdio. Horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo,